fazer um almoço de 10 minutos. Isso é bom demais. Eu vou dar só uma ensaiada aqui. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero deixar uma mensagem para reflexão aqui. Salmo 69, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Diz assim: Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não seja confundido por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado as afrontas, e a confusão cobriu meu rosto. Eu tenho me tornado como um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afronta. Amados, mediante essa palavra, o título diz: o sofrimento de Davi prefigura os do Messias. Quer dizer, era uma figura do Messias, né? E é uma realidade, né? O salmista aqui, ele está dizendo assim: não seja envergonhado por minha causa aqueles que esperam em ti, Senhor. Isso aqui, nós aprendemos aqui que Davi está jogando toda a sua responsabilidade sobre ele. Ele está assumindo a responsabilidade. Que não seja envergonhado aqueles que esperam no Senhor. E nem seja confundido por minha causa aqueles que buscam Deus. Hoje nós estamos vivendo uma era de umas lideranças que tem sido uma vergonha. Tem sido uma vergonha, a maioria, a boa parte das lideranças. E Davi aqui, ele está chamando a responsabilidade sobre ele. Que não seja confundido e nem seja envergonhado aqueles que esperam, aqueles que buscam no Senhor. Mas nos dias que nós estamos vivendo uma era de uma decadência espiritual, uma apostasia tão tamanha, que nós estamos vendo o evangelho está banalizado, porque ninguém está assumindo a responsabilidade daquilo que foi assumido. É por isso que Tiago 3,1 disse: não queira ser mestre, que duro será o vosso juízo. E tem tantas pessoas se intitulando mestre, mas a sentença vai ser dura, porque se intitulou mestre e verdadeiramente estão colocando pessoas sendo envergonhadas e confundindo aqueles que esperam e aqueles que buscam no Senhor. E o salmista aqui, ele disse: por amor de ti eu tenho suportado a afronta. Por amor de Deus, ele tem assumido a responsabilidade. Ele tem verdadeiramente carregado o fardo, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1:24. Regozijo no que padeço, porque ainda resta os restos das aflições de Cristo. Quer dizer, Paulo tinha colocado, ele regozijava pelas aflições, o resto, porque só sobrou só o resto para nós. Como o salmista aqui diz que por amor do Senhor ele tinha suportado as afrontas. Nós vemos hoje que ninguém está, por amor de Deus, por amor do reino, tem suportado as afrontas, porque eles estão pegando outros caminhos. Pegaram atalhos, agora estão fazendo aliança com as trevas. O espírito de Constantino estão permeando no nosso meio, o espírito de Constantino, fazendo aliança com o Estado, a igreja envolvida com política, com o Estado, e a Bíblia não dá esse caminho aqui, não tem parte alguma, eles usam pontos isolados, sem base doutrinária, para fazer aliança com o Estado, que a igreja não foi instituída para fazer aliança com o Estado, não. Jesus falou para Pedro: Pedro, eu sei que tu és uma pedra, mas por cima dessa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não prevalecerão contra ela, por que a igreja tem que fazer aliança com política para se intitular que precisa de um líder
para representar a igreja no Congresso Nacional se Jesus falou que as portas é do inferno, não prevalece contra ela? Então, a igreja ela é ímpar, ela não pode fazer parcialidade aqui embaixo. Porque lá em Romanos 1:32, diz, digno de mortos que praticam, não só os que praticam, mas os que consentem. Então, quando eu estou afiliado com a política, com o Estado, eu estou consentindo, mesmo que eu não estou praticando, mas sou conivente aos erros, à mentira, o engano, a corrupção. Então, Deus não está nisso. Essas igrejas que estão aclopadas com a mídia e com a política, ela está totalmente divorciada do céu. E muitos estão aderindo a isso. E muitos apoiando isso. E o maior cúmplice dessa circunstância é porque o povo não examina as escrituras. Então nós estamos vivendo uma era de uma apostasia tamanha. E o maior cúmplice disso aí é a nave da igreja, que está sendo conivente a essas coisas. Está na hora de nós acordar. Então o salmista diz, por amor de ti tenho sofrido as afrontas. Aí lá em Mateus 10:22 diz, odiado de todos sereis por causa do nome de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vemos aqui que Davi disse, não seja envergonhado por minha causa, quer dizer, que eu não seja uma vergonha, que eu não seja verdadeiramente um escárnio, que eu não seja um representante de escárnio para com a tua obra, Senhor, para com teus mandamentos, preceitos e estatutos. E não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam. Quantos estão sendo envergonhados e têm sido confundido o caminho do Senhor porque os representantes têm sido uma vergonha? Nós estamos vivendo uma era da maior vergonha de lideranças que faz parte da liderança espiritual. Mas na bem-aventurança lá, Jesus falou lá, em Mateus 5:10, bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque deles são o reino de Deus. É o que sofre perseguição por causa da justiça de Deus. Agora eu te pergunto, eu vou trazer para você que vai ouvir esse vídeo. Será que esses grandes líderes estão passando perseguição por causa da justiça? Eles estão passando perseguição? De forma alguma. Que perseguição está tendo? Se estão fazendo aliança com Deus e todo mundo. Então nós precisamos fazer uma reflexão. E no versículo 8, o salmista diz assim, tenho me tornado como estranho para com meus irmãos e desconhecido para com os filhos de minha mãe. Aqui está falando de duas classes. Eu tenho me tornado estranho com meus irmãos, isso aqui está falando, a primeira parte do versículo 8 de Salmo 69, está falando a irmandade. A primeira parte, tenho me tornado estranho com meus irmãos. Hoje, se manifestar verdade, você começa a ser estranho no meio da comunidade cristã. Você começa a ser estranho. Você já não faz parte da comunhão deles. Aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4:16, Paulo diz assim para a igreja aos Gálatas, tenho me tornado vossos inimigos dizendo a verdade? Quando se manifesta alguém para falar a verdade, se torna inimigo. Hoje é assim. É só alguém se colocar de pé com verdade, ele já se torna inimigo estranho. Porque verdadeiramente os irmãos não querem ter comunhão com a verdade. Estão apostatados dentro da igreja, com ensinamentos errados, com os comichões no ouvido, dando ouvido a fábulas. E nós não podemos pegar esse percurso. Aí o salmista disse, eu tenho me tornado estranho para com meus irmãos. Aí na segunda parte, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Aqui agora já está falando dos irmãos em sangue. Aí Miqueias capítulo 7, versículo 6, na última parte, diz que os inimigos são os próprios da tua casa. Então quando você é luz, você vira inimigo. E quando você fala a verdade, você vira inimigo dos que estão na igreja e inimigo da tua casa. Aí eu vou deixar para uma cartilha para aqueles que vão me ouvir. No Evangelho de João, capítulo 7, primeiro a seguir, lá tá bem claro que os próprios irmãos de Jesus, os irmãos de sangue de Jesus, não acreditavam em Jesus. Disse assim, se você faz todas essas coisas, manifesta ao mundo
eles não acreditavam em Jesus. Hoje não é diferente, os dias que estamos vivendo. Nós temos sido estranho e desconhecido. Estranho com os irmãos da igreja e desconhecido com os filhos da nossa mãe. Então nós estamos precisando fazer uma reflexão. Porque Jesus diz que numa casa, em Lucas 12, versículo 49, 50 e 51, diz que numa casa estarão divididos. 3 contra 2 e 2 contra 3. Então nós precisamos meditar, fazer uma reflexão. Isso é uma realidade, parece que o salmista está vivendo hoje. No versículo 9 ele disse: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Isso aqui está falando, irmão, é o zelo. Zelo pelas coisas de Deus, que poucos estão nesse caminho. Poucos estão verdadeiramente se preocupando com o zelo da casa de Deus. Hoje estão fazendo a casa de Deus comércio, cambiadores, deturbadores dos caminhos retos santos do Senhor. E aí o salmista está dizendo assim: o zelo da tua casa me devora. Quer dizer, com mais cuidado que ele tinha, ainda devorava ele sentia incapaz. E aí ele disse: as afrontas dos que te afrontam, Senhor, caíram sobre mim. Quer dizer, chamando a responsabilidade. É o que a maioria das lideranças não estão se preocupando em ter zelo pelas coisas de Deus. Hoje nós estamos vendo que o altar está leiloado. Hoje só faz parte uma cúpula. O mecanismo está tomando conta da igreja. A igreja virou uma linha de montagem. Então nós estamos vendo que está na hora de nós acordar, principalmente a nave da igreja. Vamos acordar. Até quando vocês vão alimentar essas lideranças? Vestido de lobo, vestido de ovelha, melhor dizendo, e são lobos devoradores. Vou deixar aqui alguns pontos, cartilha para que vocês meditem. Vai ali, Isaías 56, versículo 8 ao 12, vocês precisam ler ali. Vocês precisam ler Ezequiel 34. Vocês precisam ler Jeremias 23. A igreja precisa ler, a nave da igreja precisa ler. Porque a maioria desses líderes são glutões, cães gulosos, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo. Precisa ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Aí no versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 3 diz: eles tendo aparência de piedade, mas nega com a eficácia dela. Aparentemente tem uma aparência de piedade, só aparência, mas nega com a originalidade da palavra. Então está na hora da nave da igreja acordar. Nave da igreja, em nome de Jesus, ovelha do Senhor, vamos acordar, vamos sair dessa malha, desses lobos, desses mercenários. Chega, irmão, chega de ficar alimentando essas árvores frondosas que não produzem mais fruto. Chega! No versículo 10 diz assim: chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso me tornou de afronta. Quer dizer, quando levanta alguém para chamar a igreja, para se consagrar, para jejuar, para orar, para buscar a presença de Deus, se torna em afronta. Porque hoje ninguém quer mais sacrificar. Ninguém quer mais verdadeiramente se santificar a Deus. Você quer arrumar briga com os crentes? Chama os crentes para orar e para jejuar. Porque os crentes hoje, ninguém mais quer mais orar, ninguém quer mais buscar. Então eles estão perdendo as pisadas de Jesus. Porque se Jesus orou, chamou os discípulos para ir para o jardim de Getsemane orar, quem somos nós, irmão, para não orar? Se o mestre orou e mandou nós orar, mandou nós vigiar. Nós estamos vivendo uma era de uma escassez de espiritualidade tão tamanha. Ninguém quer mais ter zelo pelas coisas de Deus. Perder o amor por causa da multiplicação da iniquidade. Como diz Mateus 24, versículo 12. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. De muitos. E a igreja está igual a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. Que tinha o primeiro amor, mas depois deixou o primeiro amor. Aí no versículo 5 vem 2:5 de Apocalipse, vem uma advertência: lembra-te por de onde caísse e arrependa-te, senão brevemente virei e tirarei do seu lugar o seu castiçais. Então eu quero trazer agora para a liderança. Liderança, lembra onde pôs e onde caísse. Tire esse coração, transforme esse coração seu que está acropado em mamão, usando o dinheiro da igreja,
para engordar os seus bel prazer. Vocês são Judas Iscariote. Vocês são o Judas tesoureiro, que só pensava no dinheiro. Vocês aí que estão governando a igreja. Vocês estão enrolados com Deus. Vocês estão com uma dívida muito grande. Ainda dá tempo para se arrepender. Ainda dá tempo, mas o tempo está curto. Procure se arrepender. E para mim finalizar aqui, essa fala aqui, Miqueias capítulo 3, versículo 11. Parece que Miqueias estava vivendo hoje. O seu chefe dá ordem para o presente. O sacerdote ensina por interesse. E os profetas adivinham por dinheiro. E ainda encosta no Senhor dizendo, nenhum mal não sobrevirá. Nós estamos vivendo uma era que não tem pastor, está tendo chefe. Eu estou aqui no Nordeste, eu tenho andado esse Nordeste aqui, os responsáveis de campo aqui, eles não são pastores, são chefe. Eles dão ordem. E os pastores locais ensinam por interesse, porque são salariados e estão debaixo de um jugo, de um chefe, de uma tribo, debaixo de uma ditadura, de coronéis. Eu tenho sofrido muito aqui no Nordeste por causa dessas lideranças. Porque eles estão debaixo de canga, os pastores locais. E ainda tem uns profetas de conveniência, animadores de auditório, com espírito de adivinho, adivinhando por dinheiro, e ainda querendo colocar Deus como responsável das suas ações. Miqueias 3, versículo 11, é uma realidade do que nós estamos vivendo, a igreja brasileira. Em todo o estado do Brasil, o seu chefe dá uma ordem para o presente. O sacerdote ensina por interesse. Esse sacerdote que ensina por interesse são os pastores locais. E esses profetas adivinham por dinheiro são esses que são intitulados itinerantes, que vão simplesmente para animar auditório e arrancar dinheiro do povo e levar o dinheiro do cofre da igreja. Vamos acordar a nave da igreja, ovelhas do Senhor. Pare de ficar alimentando essas raposas, esses lobos devoradores em cima do altar. Então fica aqui essa mensagem para a reflexão de todos aqueles que vão ouvir. E quero que você, que vão ouvir esse vídeo, divulgue, tá bom? Divulgue esse vídeo, esse canal, Evangelho Sem Mistura. Divulgue, irmãos, amém? Eu estou começando aí na rede social, sou novo, mas eu quero abranger, mostrar a verdade da situação que está esse evangelho deturbado, misturado, apostata nos dias que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a todos que vão ouvir esse vídeo, que Deus abençoe em nome de Jesus.